documento original com foto. Esse documento, ele precisa ser emitido nos últimos 10 anos. É necessário estar alimentado, bem de saúde, peso superior a 50 quilos, ter tido um repouso de no mínimo 6 horas da noite anterior. Pinça e tatuagem não são impedimento desde que tenha feito há mais de 1 ano. E as pessoas que fizeram endoscopia, colonoscopia, só fiquem inapto durante um período de 6 meses. Então, como eu já falei, a doação de sangue, ela é um ato de cidadania, de amor ao próximo que salva vidas. E com uma única bolsa, são 4 vidas salvas. Então, compareça em uma das sedes do Hemoal, realize a doação de sangue e nos ajude a salvar vidas. E a Karine Maria está doando pela primeira vez ou já era doadora? Pela primeira vez. Você sabia que está salvando com o seu sangue 4 vidas? Assim, eu fico muito feliz, né, em saber disso. Mas, assim, hoje eu trouxe 14 pessoas da onde eu moro para vir para cá doar. Você mora onde? Moro em Campo Alegre, Luziápolis. Aí, assim, essas pessoas eu sei que estão salvando vidas igual a mim, né? Imagine, 14 pessoas e dessas 14, uma salva 4 vidas. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, né? E graças a Deus eu sei que vai vir mais pessoas e aproveitar o feriado, né? Para vir para cá, né? E doar. Pois é, se lá dentro 6 pessoas já estão doando sangue nesse momento e cada uma salvando 4 vidas, aqui, ó, tem um grupo de pessoas que está se preparando para doar e realmente é um ato nobilíssimo por parte de todo ser humano. Doar sangue o sangue não tem substituto, não tem sangue artificial. Não vende na farmácia, não tem no supermercado. Sangue é vida e o sangue corre nas nossas veias e só ele serve para os outros seres humanos que nesse momento estão enfrentando dificuldades de saúde que exigem transfusões e reposições. Portanto, o Hemoal hoje funciona até às 17. Ainda há tempo de você vir para cá e também se tornar doador. Ah, mas você já é? Volta para cá. Tem gente esperando. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Obrigada, Rogério, pelas suas informações. Agora a gente vai falar sobre o Dia do Psicólogo, que também é comemorado nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Essa data que tem aí como objetivo principal valorizar a importância do cuidado com a saúde mental e reconhecer o trabalho essencial desses profissionais. E é claro, para a gente conversar sobre esse assunto, eu vou receber agora aqui no estúdio o Guilherme Campos, ele que é psicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Guilherme, pela sua participação aqui junto com a gente. Parabéns pelo dia, né? Obrigado. Para começar. Guilherme, qual que é a importância do psicólogo quando a gente fala hoje sobre saúde mental? A gente vê que o psicólogo hoje é um promotor de saúde mental de maneira geral, né? Assim, é muito difícil a gente falar de saúde sem falar de saúde mental, porque a gente vê essa integração de corpo e mente, né? Doenças do campo orgânico, doenças do campo mental. Então, o psicólogo, ele é esse profissional que, de maneira geral, está à frente dessa proposta de ajudar as pessoas a compreenderem de onde que vem o sofrimento, por que elas estão sofrendo, como lidar com essas dificuldades do cotidiano. Então, essa é a nossa proposta, de maneira geral. Ainda é um tabu quando a gente fala sobre saúde mental? Como existe preconceito ainda, né, em relação aos campos mentais como um todo. Pessoas que sofrem com transtornos mentais, pessoas que têm dificuldade em buscar ajuda, pessoas que, de maneira geral, ainda têm enraizado aquelas crenças de que é frescura, né? Que sofrimento é frescura, que depressão é falta de qualquer coisa que seja na vida, sabe? Então, a gente ainda vê que tem muito preconceito envolvido quando a gente fala sobre causas mentais. Inclusive das pessoas até falarem, né? Ai, psicólogo é para doido, né? O pessoal fala muito assim, nesse linguajar realmente mais popular e realmente bem preconceituoso, né? Ainda existe muito preconceito, né? Ainda existe muito preconceito, as pessoas têm dificuldade e o que a gente vê hoje é que o preconceito atrapalha as pessoas a buscarem ajuda. Então, o que a gente vê clinicamente falando é que as pessoas passam anos da vida sofrendo por questões que podem ser tratadas, que podem ser cuidadas por um profissional. Só que elas não sabem, elas desconhecem e o preconceito atrapalha essa busca delas por ajuda. E eu acho que talvez hoje o dia do psicólogo pode trazer também essa luz, né? Para elas poderem lembrar que elas podem sim buscar ajuda. Buscar ajuda é importante e que elas não precisam lidar sozinhas com isso. Verdade, às vezes a pessoa está com aquele sofrimento já há tanto tempo
que talvez nem lembre mais como era a vida sem esse peso, né, Guilherme? Isso é o que eu escuto direto no consultório, né? Eu não sabia que a vida poderia existir sem isso, sabe? Sem esse sintoma, sem essa preocupação, sem esse desânimo, sem essa irritação que atrapalha os meus relacionamentos, o meu trabalho, a minha relação com os meus filhos. Então, a gente fala de saúde mental como um campo muito importante para a vida das pessoas e para que ela tenha satisfação nas diferentes áreas da vida. Então, ainda é um tabu. Clinicamente, né, hoje, quais que são as doenças mais frequentes que fazem as pessoas buscarem o psicólogo? A gente vê que o Brasil hoje é um dos campeões em termos de transtornos de ansiedade. As pessoas estão no Brasil muito ansiosas como um todo. Depressão também é o que faz as pessoas chegarem e depois que elas chegam a gente vê que tem outras questões por trás, sabe? A gente vai vendo que tem outras questões, mas de maneira geral a gente está vendo que ansiedade e depressão são muito comuns na vida adulta e quando a gente olha na infância a gente vê, por exemplo, transtornos de neurodesenvolvimento, né? Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, autismo, por exemplo, são algumas das questões que chegam muito no consultório, uma causa que faz as pessoas irem. A população está mais aberta a buscar ajuda, a cuidar da saúde mental? Eu pergunto isso porque a gente tem visto, né, esse aumento dos números e a gente também tem visto que as pessoas elas falam mais, né, sobre esses problemas. O que antes era algo que era muito guardado, era muito pessoal. Parece que as pessoas tinham vergonha de falar, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. As pessoas, eu percebo que desde a pandemia, desde o momento que as pessoas ficaram enclausuradas em casa e realmente perceberam que estava muito difícil manejar sozinhas, se falou muito sobre saúde mental. A gente estava falando muito sobre a importância de se cuidar, a importância de se manter são, de ter cuidados e práticas de autocuidado. Durante o período da pandemia, isso realmente ficou em destaque. Hoje a gente está vendo que a gente está lidando um pouco com as consequências desse momento e as pessoas ainda estão sofrendo e falando sobre a importância de estar bem, a importância de ter um profissional que vai cuidar e manejar e ajudar nos desafios da vida. Então, eu percebo que a gente está vendo um momento de que está tendo uma diminuição desse preconceito, ainda bem, mas ainda tem muito o que se fazer. Ainda tem muito a percorrer. Ainda tem muito o que se fazer. O que é que eu preciso ficar atenta ou atento em relação à minha saúde mental? Quais que são os sintomas que devem me acender um alerta? Um dos primeiros que é mais importante é sono. Como é que está seu sono? Se você está dormindo bem, você tem boas horas de sono, quando você acorda, você se sente descansado? Essa é uma das principais questões que a gente pode observar. A segunda coisa que a gente pode observar é a irritação. Como é que você anda mais irritado de maneira geral ou você está mais tranquilo? É uma outra coisa que a gente pode observar que são primeiras alterações, vamos dizer assim, sobre ajustes que precisam ser cuidados. E as suas relações, né? Assim, como é que você avalia as suas relações, né? Como é que você está satisfeito, não está satisfeito? Como é que é isso? Então, sono, uma outra coisa muito importante que eu não posso esquecer, a alimentação. Sim. Como é que anda a sua alimentação nesse processo aí? Para a gente avaliar também que, de maneira geral, quando a gente está mais estressado, a gente tende a consumir coisas que vão nos dar mais prazer, né? Então, mais fast food, mais comidas instantâneas, mais doces e por aí vai. Certo. Eu queria agora que a gente pudesse falar um pouco sobre 3 principais doenças que eu particularmente tenho observado esse número de casos aí subir. Que seria, para a gente começar falando sobre ansiedade. Eu consigo perceber quando eu estou ansiosa, eu preciso que outra pessoa me alerte, devo realmente procurar ajuda ou é algo que vai passar sozinho? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque, de maneira geral, quando a gente observa ansiedade é um quadro da preocupação. Sim. Então, são pessoas que, de maneira geral, estão muito preocupadas por questões que, de maneira geral, podem acontecer, mas podem não acontecer. Então, como é que a gente pode avaliar se a pessoa está mais ansiosa ou menos ansiosa? De maneira geral, são pessoas que estão mais aceleradas, ou então que de alguma maneira estão mais tensas, então tensões corporais, respirações frequentes, aceleramento do batimento cardíaco, são sintomas que a gente pode perceber de pessoas que estão sofrendo por ansiedade. E isso, de maneira geral, pode estar desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, por exemplo, que antes de você dormir, você pode pensar sobre vários problemas e você tem dificuldade, por exemplo, para engatar no sono. É uma outra coisa. A gente percebe que para tratamento de ansiedade, realmente, terapia
é um dos maiores indicadores de eficácia em termos de tratamento que as pessoas podem buscar para realmente mudar esses padrões de vida que levaram elas a ficarem ansiosas, como um todo. E como é que eu, enquanto amiga, familiar, posso ajudar uma pessoa ansiosa? É falando assim, não precisa se preocupar não com isso, que besteira, tira isso da sua cabeça. A gente acaba escutando muito, né, essas coisas. Por favor, não façam isso. Por favor, não fique ansiosa, porque isso não ajuda, né? Assim, quem dera se todas as vezes que a gente tivesse ansiosa, falasse assim, fique não ligue para isso não, tudo passasse. Mas não é bem assim, né? Então, uma das coisas que a gente pode ajudar bastante é ouvir, perguntar o que está acontecendo, sem invalidar, né? Sem dizer isso não é um problema, porque se a pessoa está ansiosa e pensando, preocupada com isso, é porque isso de fato é um problema para ela. Sim. Então, é ouvir de forma atenta, ajudar a se tranquilizar. Então, são algumas medidas de toma um banho, faz uma respiração tranquila, diminui a frequência da respiração, que são algumas das estratégias que a gente pode adotar em momentos de mais ansiedade que podem ajudar as pessoas a se regularem emocionalmente, né? Que é o que pode acontecer. E claro, se está muito difícil administrar isso sozinho, por favor, busque um profissional, né? Assim, tem pessoas que são experientes, são técnicas que têm anos para poder ajudar as pessoas a resolverem essas questões. Agora eu queria falar sobre depressão, né? Também Brasil aí despontando entre os países com um número alto realmente de casos. E a gente tende a pensar que a depressão é somente quando existe uma pessoa que já está ali dentro do quarto há muito tempo, que não tem forças para sair, que não quer se comunicar, mas ela começa um pouco antes, né, Guilherme? Um cuidado que a gente tem que ter muito sobre a depressão, porque esse retrato que você trouxe da depressão, né, que é essa depressão das pessoas mais isoladas no quarto, sem fazer muitas questões, é um caso mais grave. O que a gente percebe hoje no Brasil, que as pessoas não têm muito tempo de ficar presas no quarto, né? Porque precisa pagar a conta, precisa cuidar de filho. Então, a gente está percebendo que tem algumas pessoas em depressão ainda assim funcionais. Ou seja, são pessoas que a gente percebe que perderam o prazer em fazer as coisas. Essa talvez é o principal sintoma da depressão. É quando eu faço as coisas de uma maneira mais indiferente. Quando coisas que me davam prazer antes não me dão mais, sabe? Então, sair com os meus filhos era prazeroso, adorava tomar sorvete com eles, mas agora não faz tanto sentido mais, sabe? É um peso, né? Eu vou porque eu tenho que ir. Eu não aguento mais sair com os meus filhos, eu tô cansado. Esse desânimo, a depressão é marcada por esse desânimo. Então, esse é um importante indicador para você que está em casa aí. Se você conhece alguém que está percebendo, que está mais desanimado, que as coisas que você percebe não dão mais prazer tanto na vida, sabe? São questões mais, quase indiferentes. A palavra talvez é essa. As coisas começam a se tornar indiferentes. É um importante indicador e um sinal de um alerta vermelho aí, de talvez eu preciso cuidar disso e avaliar. E como os amigos e a família podem ajudar nesse caso da depressão? De maneira geral, o que a gente percebe é que o processo de adoecimento mental, ele vai se instaurando aos pouquinhos. Sim. Né? Então, as pessoas que estão vivenciando isso não vão percebendo esse adoecimento, essa perda de prazer. Mas, por exemplo, quem está de fora vai observando a diferença no comportamento, a diferença nas atitudes, a diferença na forma como as pessoas se relacionam, as falas que deixam de ser, por exemplo, aquele amigo que era mais animado e começa a ficar mais introvertido. Então, são algumas mudanças que a gente vai observando e fala assim, tem algo diferente aí. E ouvir atentamente o que está acontecendo, eu estou percebendo que seu amor está diferente, ou você está diferente, né? O que está por trás disso. São algumas perguntas que a gente pode fazer para as pessoas que a gente gosta, que a gente se importa. Sim. Sabe? Então, eu vou dar espaço, eu vou deixar essa pessoa lá, ela não quer falar comigo e está tudo bem. Isso seria bom? Isso não seria bom? Isso é uma nuance importante da gente ter, que é sempre o cuidado da gente não ser invasivo com o outro, né? Assim, então, é sempre se colocar à disposição de, olha, se você precisar de mim, eu estou aqui. Tá, eu estou entendendo que tem algumas coisas acontecendo que podem ser desafiadoras, talvez, não sei. Mas eu estou aqui se você precisar, sabe? E se você perceber que as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais preocupantes, aí está na hora de intervir, né? Assim, a gente está chegando aí, finalizando agosto, setembro está aí, né? Isso. Setembro amarelo, que é um importante mês de conscientização. Então, acho que é importante a gente estar sempre atento a isso, né? De buscar ajuda se necessário.
Ok. E aí o último ponto que eu queria que a gente pudesse abordar, né, que também os números de casos estão aí crescendo bastante, seria sobre a síndrome de burnout, que é relacionada, né, à saúde mental no ambiente de trabalho. Acho que também é importante que a gente possa falar, né, sobre essa área. O burnout, ele é um esgotamento mental do sujeito quando a gente pensa sobre adoecimento em função do trabalho. Então, são pessoas que apresentam, de maneira geral, um desgaste físico e emocional, principalmente relacionadas a demandas do trabalho, né? A gente está vendo que as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade de administrar demandas no trabalho, demandas em casa, demandas nos relacionamentos, administrar todas essas áreas da vida. Então, o burnout ele se dá muito em função do adoecimento por causa de trabalho e por essa dificuldade de administrar o estresse que é causado por ele também. Então, a gente está vendo um absurdo, né, de burnouts aí acontecendo, que se manifesta de maneira geral com sintomas de ansiedade e depressão. Guilherme, então, para a gente fechar aqui esse nosso breve momento, o que você poderia dizer para quem está nos assistindo sobre cuidados com a saúde mental? O que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental, Guilherme? Acho que é sempre importante a gente lembrar que, para cuidar da saúde mental, a gente tem alguns pilares. Então, cuide do seu sono, cuide da sua alimentação, cuide das suas relações, né? Assim, que são as coisas mais importantes que a gente precisa para se manter bem na vida, né? Sono, o que a gente come, atividade física é uma outra coisa importantíssima para a saúde mental. E sempre os nossos vínculos. Os nossos vínculos são as coisas mais preciosas que a gente pode ter na vida e a gente precisa cuidar deles. E buscar ajuda. Hoje é o dia do psicólogo e a gente está aqui com o Guilherme também, inclusive, para passar essa mensagem para você. Peça ajuda, busque ajuda e uma ajuda profissional certamente vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. Você não precisa lidar com isso sozinho. Estamos aqui para você. Guilherme, mais uma vez, parabéns pelo dia. Obrigado. Obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Foi muito bom. Obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Volte mais vezes aqui na Gazeta. Obrigada. Você que está nos acompanhando, nós vamos agora para um intervalo e daqui a pouco estaremos de volta para encerrar o nosso jornal, trazendo para você os principais destaques esportivos. Daqui a pouco.